Apocalipse, capítulo 1, do verso 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus e meu Pai, te damos graça pela porção da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê ouvido para ouvir o que Teu Espírito diz, Pai, para nós, Senhor, o que o Seu Espírito diz às igrejas, Senhor. Abre os nossos ouvidos e nos molda segundo a Tua palavra, é o que te clamamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos vocês estão aí com o texto, vocês podem ter estranhado do seguinte: poxa, a propaganda que foi feita, né, vamos dizer, seria que iria fazer um estudo sobre as 7 cartas, né, as 7 igrejas do Apocalipse. E, em si, é sim a proposta do estudo que teremos. Porém, como em qualquer outro livro, o Apocalipse não é diferente. Não tem como você entender algo sem entender primeiro o que está antes daquilo ali. Você não pode entender o 2 sem entender o 1, você não pode entender o 3 sem entender o 2 e assim sucessivamente. Então, em geral, tanto para interpretar o Apocalipse, as 7 cartas, que vai até o capítulo 3, como para interpretar o livro inteiro, não vai ser, obviamente, o estudo não vai ser do livro inteiro, mas Vitor, a gente vai interpretar só as 7 cartas. Precisa-se entender o capítulo anterior, o capítulo 1. Até porque, em geral, sempre o primeiro capítulo, não em todos, mas geralmente o capítulo 1, ele vai lhe dar o assunto que vai ser introduzido no livro. Raras exceções, né, como você tem alguns livros do Antigo Testamento que o primeiro capítulo não aborda o assunto geral primeiro, mas em geral o primeiro capítulo, como eu falei, tirando algumas exceções, vai explicar todo o restante. Então não tem como você interpretar aquele todo sem antes passar pelo primeiro. Obrigado, meu. E aqui, primeiramente, o que a gente já lê no texto, e eu quero que você redobre sua atenção, porque, obviamente, o tempo não é longo para um estudo de um livro tão grande. O problema não é o tempo, é porque o livro é muito rico. Então, obviamente, a gente não consegue dar a atenção devida a cada parte do texto. Mas, se Deus nos ajudar, hoje nós daremos o capítulo 1 para que possamos entender. Um exemplo disso é que no início de cada carta que Jesus vai dar às igrejas, ele se apresenta de um modo. E a forma com que Jesus se apresenta está relacionado com como ele se apresentou aqui no capítulo 1. Então é impossível entender 7 cartas se antes você não entender o capítulo 1. E a primeira coisa que o texto ele começa já a falar é revelação de Jesus Cristo. O próprio nome do livro está relacionado com a primeira palavra encontrada no livro, que a maioria das interpretações bíblicas que nós seguimos, a Almeida Revista e Corrigida, que em geral a igreja usa. Ela vai dizer revelação de Jesus Cristo. Então, por que isso aqui para nós já é importante de início? Porque o Apocalipse, por ser um livro de difícil interpretação, realmente o é, muitas pessoas acabam exagerando nessa dificuldade, e aquilo que já é difícil, as pessoas conseguem deixar mais difícil ainda, por não saberem abordar. E por que é importante? Porque o título do livro Apocalipse, ele não é, como muitos culturalmente, na cultura popular colocam, Apocalipse como um sinônimo de desgraça. Aquela ideia de vai vir um apocalipse disso, apocalipse daquilo. Apocalipse na cultura ela é um sinônimo muito de caos, né? De uma desgraça. Porém, o nome do livro não tem a ver com desgraça e calamidade. O nome do livro é revelação. Apocalipse vem de uma palavra no grego que significa tirar, ou sem algo que estava tapado, você tira. Não é à toa que a palavra é apocalipse. Esse A está relacionado a tirar, a negar, né? Quando você estuda o hebraico, você percebe que o A é uma negação, uma ideia de retirada.
Então, o Apocalipse significa tirar o véu, tirar o que está encoberto. Por isso que vem esse termo aqui, revelação. Porque a ideia de se revelar algo é de você tirar o véu da frente de algo para que aquilo seja amostrado, para que aquilo seja visto pelos outros. Então, o primeiro ponto que nós não podemos falhar quando a gente estuda o Apocalipse é que nós não podemos nos debruçar diante do livro com um preconceito de que o Apocalipse é um livro impossível de se interpretar, como eu já vi alguns falando. Só quando começar a acontecer que a gente vai entender. Isso não existe, porque o título do livro é exatamente revelar o que estava oculto. Aquilo que antes estava oculto nos séculos passados, dos desígnios de Deus, agora, através de Jesus, pela pessoa do apóstolo João, isso será revelado. Então, a ideia de que essas coisas apocalípticas só vamos saber no fim, não. Porque o título é exatamente trazer luz àquilo que estava escondido antes do livro existir. Mas agora, com a revelação de Jesus a João, nós podemos entender essas coisas. Então, nós precisamos entender que o livro, ele não tem uma conotação de calamidade, mas ele tem conotação de revelar algo que está escondido. Isso é a intenção do autor, para que nós possamos nos debruçar com calma sobre o livro, né? Diante do livro nós podemos nos debruçar. E o primeiro ponto que nós precisamos ver e atentar ao texto, que o texto vai dizer, a revelação de Jesus, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve acontecerão. Por que é importante, como num primeiro versículo você tem tanta coisa? Quando você fala para que serve o livro do Apocalipse, esmagadoramente os evangélicos do Brasil, principalmente por causa de uma influência americana, se debruçam no livro do Apocalipse como sendo uma coisa futura, inatingível, que não aconteceu, vai acontecer ainda. Isso é um problema para a interpretação do livro? Sim. O livro do Apocalipse, ele não tem apenas uma mensagem futura sobre o fim dos tempos. Isso é um problema. Por que a gente fala isso? Porque se o Apocalipse está falando apenas, e eu vou repetir o que eu estou falando, porque senão eu sei que alguém vai interpretar errado o que eu estou falando. Se o Apocalipse tem apenas uma mensagem sobre o futuro, apenas sobre algo que vai acontecer, que a gente não sabe se vai acontecer amanhã, daqui a 50 anos, o livro, ele se torna não muito prático e útil para os problemas que a igreja está vivendo hoje, dos problemas que a igreja viveu há 1000 anos atrás, dos problemas que a igreja viveu há 1500 anos atrás, dos problemas que a igreja viveu aqui no começo. Então a gente precisa entender que quando você parte de um pressuposto que o Apocalipse só fala de coisas futuras, o livro se torna algo não muito prático e útil para o nosso dia a dia. Porque não é à toa que, tirando as 7 cartas das igrejas, a partir do 4 você já tem outro assunto, do 4 ao 21, raramente você escuta alguém pregando. Quando o pregador, alguém vai pregar sobre o Apocalipse, ou ele vai pregar até o capítulo 3, porque são as cartas, e depois ele vai pular lá para o 21, 22, que já é o desdobramento de tudo. É o novo céu e nova terra, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Jesus volta. Só que entre o capítulo 3 e o capítulo 21, você tem um monte, a maior parte do texto, a gente não lê, não se debruça muito, porque na cabeça de muitos, isso é uma coisa futura. Isso é uma coisa futura, eu não tenho algo prático para não. Apocalipse fala sobre assunto de santidade, Apocalipse fala sobre assunto de pureza, Apocalipse fala sobre assunto de igreja, Apocalipse fala sobre governo de igreja, fala sobre vários assuntos para nós. Não é só sobre questões futuras. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para não errar é que o Apocalipse tem uma mensagem para os dias de hoje. Ele é uma mensagem que antes de ser futura, ele é uma mensagem de revelação para os servos. Por isso que o texto está dizendo, a revelação para os seus servos.
não para os servos dos últimos dias, não. É a mensagem para seus servos. Que servos? Os servos do século I, os servos do século II, os servos do século XX, XXI que estamos, e vai ser até ele voltar uma mensagem de revelação para a igreja de Jesus. Então a gente não pode ter esse tipo de pensamento, porque ele deixa completamente difícil a interpretação e retirar algo para nós apenas olhando para o futuro. Outra coisa, nós precisamos entender que e é por isso que eu estou aqui no capítulo 1 antes de chegar no 2, vocês vão entender. Quando nós trabalhamos interpretação de texto bíblico, existem regras para isso. E quando nós interpretamos os textos bíblicos, livro de Mateus, seja o que for, Jeremias, nós nos atentamos a questões contextuais. Para quem foi escrito? Quem escreveu? Qual foi a intenção do autor escrever isso aqui? O que estava acontecendo quando esse livro foi escrito? Para que foi escrito? Só que quando chega no Apocalipse, a maioria larga essas regras, se aprende, e parte para uma interpretação do texto bíblico, não com a primeira regra que você aprende de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a primeira regra. Você sentou num seminário, seja o que for, a primeira regra de interpretação. A Bíblia interpreta ela própria. Só que quando a gente chega no Apocalipse, a gente pega essas regras de saber quem escreveu, para quem foi e tudo mais, e ignora, e a gente começa a querer interpretar o Apocalipse com notícia. Com notícia, com o que passa na televisão. Isso não existe, gente. Você vê nesse período, principalmente porque está acontecendo aquilo lá em Israel, é uma montoeira de gente que não conhece da interpretação bíblica, e cegos guiando os outros cegos. Não é à toa que você está tendo a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, está tendo um aumento significativo na questão de drones, algo que nunca foi visto. E os drones têm um barulho muito significativo, parece um enxame de abelha. Aí olha o que vem as interpretações na internet. Está vendo? Os gafanhotos que João viu são esses drones. Irmão, não é drone nenhum, irmão. Isso não tem drone nenhum. Esses gafanhotos são helicóptero de guerra. Há 10, 15 anos atrás, o gafanhoto era helicóptero de guerra. Agora, o gafanhoto são drones. Irmão, não existe isso. Por quê? Porque o livro foi escrito. Outra regra importantíssima de interpretação bíblica. Antes do livro significar algo para nós, esse livro foi escrito para as pessoas da sua época. Antes do Apocalipse ser importante para nós, e ele tem uma mensagem clara para nós, mas ele, antes disso tudo, ele foi escrito para pessoas da sua época. Ele foi para pessoas da sua época entenderem alguma coisa. E, obviamente, João não sabe o que é um drone, e não faz sentido ver um drone, porque o Apocalipse não é um livro que te dá, como disse, eu falo muitas vezes, o pessoal vai para o Apocalipse não para aprender mais de Jesus, ter mais fé em Deus, confiar. O pessoal vai para o Apocalipse como se o Apocalipse fosse um filme, que você vai identificando cada partezinha do que está acontecendo. E aí sempre aquelas, desculpa as expressões, mas cenas bem ridículas, de toda hora alguém identificando um anticristo novo e nunca sendo ele. Toda vez é isso, toda vez é isso. Agora, tá vendo? O anticristo é o Trump, já foi o Obama, já foi o Clinton. Quem vai? A intenção do Apocalipse não é essa. Não é você pegar o livro para como se ele fosse um mapa do tesouro e você ficar tentando identificar. Todas as pessoas que tentaram fazer isso na história falharam. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus à sua igreja. Para quê? O texto vai dizer, revelação dos seus servos, para os seus servos, das coisas que breve devem acontecer. A ideia de brevidade, isso aqui é muito discutido pelos autores. O que é breve? Breve porque aconteceria já, só que passou 2000 anos. Isso é uma interpretação. Por que então breve? A ideia de brevidade significa que alguns autores vão entender que quando ele fala de algo que breve vai acontecer, é que quando aquilo começar a acontecer, brevemente aquilo se findará. É uma das ideias que se explica a questão do brevemente. Porque é uma pergunta muito comum. Jesus está dizendo aqui no século I que brevemente vai acontecer. Mas passou 2000 anos. Mas a interpretação de muitos autores é que esse brevemente está falando
de como tudo se desenrolará no fim dos tempos. Então isso brevemente acontecerá. Isso acontecerá muito brevemente. E a outra questão que alguns autores vão entender é que a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem que há séculos ecoa na igreja. E a ideia que muitos autores vão ter, e eu concordo, é que a mensagem de que breve vai acontecer deve ser um estado de espírito, vamos dizer assim, deve ser uma forma com que o crente vive nesse mundo. John Wesley, já falei algumas vezes dele aqui, é um dos pais, né, do que viria a ser o pentecostalismo, de quem somos nós hoje. A Assembleia de Deus foi muito influenciada a sua formação nesse homem. Ele vai dizer que, tem uma história dele que uma pessoa um dia pergunta para ele, John Wesley, se Jesus voltar hoje, o que você gostaria de fazer? Ele respondeu, o que eu faço todo dia, porque todo dia eu aguardo a volta de Jesus. Então esse estado de estar vivendo sempre entendendo que breve Jesus virá, é o estado que a igreja precisa estar sempre, de que sim, pode ser a qualquer momento que Jesus pode sim voltar. Ah, mas ele não voltou, mas não sabemos quando, então precisamos viver sempre alertas para a brevidade da volta do Senhor Jesus. Então é disso que o texto está trabalhando, e a gente vai desenrolando aos poucos. Então precisamos nos ater ao contexto, não podemos nos prender a só coisas futuras, e não podemos querer interpretar o livro do Apocalipse com notícias do jornal, o Globo, com o Jornal Nacional. Isso é perigoso. Eu vi teólogos não, que não são teólogos, mas eu vi algumas pessoas ditas pastores, que quando Israel foi atacado agora, tem 1 ano e meio, se eu não me engano já, foram para a internet dizer... Uma coisa é você viver contando que Jesus vai voltar a todo momento. Você vive em santidade esperando que Jesus vai voltar. Outra coisa é você ficar fazendo jornalismo sobre isso. Quando Israel foi atacado agora, eu vi um monte de pseudos pastores e teólogos dizendo, irmãos, Israel foi atacada. Já é breve a volta de Jesus. Se prepare que é nos próximos dias. Passou 1 ano e meio, irmão. Já. Só que essa galera some e finge que nada aconteceu. Israel já foi atacada na década de 60. Um ataque muito pior do que esse. E na época fizeram isso. Um alarde. Irmãos, é poucos dias, Jesus vai voltar. Israel foi atacado no Yom Kippur, venceu a guerra. Depois foi atacada de novo pelo mundo árabe, venceu. Passou 40 anos. Essas pessoas fingem que não falaram nada. Não é isso que o Apocalipse quer trazer. E acaba se tornando ridículo para os ímpios. Porque esse tipo de comportamento ímpio vê, ele escarnece da gente. Seu Jesus não voltou. Porque a gente mesmo dá motivo para isso. Então a gente precisa se deparar com o texto, interpretando o texto bíblico pela própria Bíblia, e não por jornal ou o que sai na internet. Porque senão a gente nunca realmente vai entender o que o texto diz. O verso 2 vai dizer, o qual testificou da palavra de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Então aqui ele vai começar a explicar, que ele vai começar a anotar tudo que João, está vendo, ele vai começar a guardar isso para mostrar à igreja. Aí o verso 4 vai dizer, o verso 3 vai dizer aqui, o verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Terceiro ponto, o livro já se depara com uma bem-aventurança diferente. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Rapidamente, por que ele fala o que lê em singular e os que ouvem? Porque, obviamente, na época da igreja aqui primitiva, você não tinha um exemplar da Bíblia para cada um. Em geral, uma igreja tinha algumas partes de textos bíblicos. Então, quando essas cartas foram mandadas, um oficial da igreja lia e o restante ouvia. Por isso que ele diz, bem-aventurado o que lê em singular, porque uma pessoa lia o texto, e os que ouvem, porque é a comunidade inteira. Por isso que ele tem essa diferença aqui. E ele diz, os que ouvem a palavra dessa profecia e aguardam. Aqui que é o interessante.
que dá base para tudo que eu estou falando. Os que ouvem e os que guardam. Se você pega outra interpretação, NVT, vai dizer os que ouvem e as praticam. Tanto que isso aqui é muito parecido quando Jesus fala: bem-aventurado os que ouvem e guardam as minhas palavras. Ou, os meus discípulos são aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Aí você vai em outra tradução, às vezes o guardam aparece obedecem. A pergunta, qual é a questão aqui? A questão é que as interpretações estão certas. Quando ele fala o que ouve e o que guarda, aqui é no sentido de algo que você tem para si, que pratica aquilo. E aí vem a questão, que é aquilo que eu falei ainda agora. O Apocalipse fala de diversos assuntos. Só que quando você só fica preso a questões futuras e não para ver o que é uma revelação também para o hoje, é difícil você cumprir isso aqui. Bem-aventurado os que praticam. Praticar o quê? Se está falando de uma profecia do fim do mundo. É porque o livro não é sobre isso. É essa a questão. Ele não é sobre apenas coisas do futuro. É um livro que, enquanto está sendo descortinada questões futuras, o autor vai trazendo questões práticas da vida da igreja de santidade e de como a igreja deve se portar. Então a gente precisa se atentar a isso. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Um ponto aqui agora, que o pessoal tem essa dúvida. Eram 7 igrejas de verdade? Não eram. Em geral, irmãos, eram 7 igrejas, sim, literais. Nós temos até escombros de algumas delas até hoje, na atual Turquia, que é onde é esse local. E nós temos não só o livro, mas nós temos, depois dos apóstolos morreram, outros homens foram se levantando, bispos das igrejas, que a gente às vezes conhece como padres apostólicos ou pais apostólicos, que são discípulos dos apóstolos ou discípulos de discípulos dos apóstolos. E a gente sabe por documentos antigos que essas igrejas existiram literalmente, porque outros homens, depois dos apóstolos, falam dessas igrejas. Então elas existiram de fato. Vitor, mas eu já tive uma interpretação que uma vez eu vi, que as 7 igrejas são 7 períodos da igreja antes de Jesus voltar. O texto não fala disso. Essa ideia de que cada igreja é uma era da igreja até Jesus voltar, não existe no texto bíblico. Isso é uma interpretação forçada do texto, e o texto não diz isso. Aqui são 7 igrejas literais, possivelmente cada igreja dessa aqui era a igreja mais importante da sua localidade. Então, eram igrejas, sim, literais que existiram naquele tempo. Mas, Vitor, por que isso não poderia ser 7 períodos, né, da igreja na história? Porque, irmãos, cada igreja vive uma realidade diferente. Nova Cidade é uma igreja. A PIB daqui é uma outra igreja. Os problemas que eles têm lá não são, às vezes, os problemas que a gente tem aqui. Aí vamos mais para longe. O problema que a gente tem aqui não é o problema que a igreja perseguida lá da China tem. Então, você tentar dizer que todas as igrejas estão passando o mesmo período igual, não faz sentido. Cada igreja passa uma realidade diferente. Vitor, mas essas 7 igrejas são as características de todos os tipos de igrejas que existem no mundo? Sim. Realmente, qualquer igreja que você pegar, ela vai cair em uma dessas 7 igrejas aqui, características. É impossível você analisar qualquer igreja e ela não se encaixar dentro de uma dessas 7, é verdade. Outra pergunta que se faz, mas também não pode ser uma avaliação individual da vida de um crente individualmente? Pode. Aqui, ao mesmo tempo que são 7 tipos de igreja, também são 7 tipos de espiritualidade individual. E dentro de uma igreja isso existe. Se existem pessoas que são, como aparece ali algumas igrejas, avarentas, pessoas mais pobres, pessoas firmes na fé, pessoas que estão se desviando. Então, sim, também antes de ser uma interpretação da nossa igreja, da igreja dos outros, o estudo passa em você interpretar a sua própria vida e ver se você se encaixa com o que Jesus quer. Antes de você julgar a igreja, julgue primeiro a si mesmo. Essa é uma coisa muito importante que a gente precisa ter aqui no texto em nossa mente, tá? Outra coisa, como as 7 cartas, irmãos,
são 7 tipos diferentes de espiritualidade e que qualquer igreja que tu pegar no mundo vai se encaixar numa dessas 7, é impossível eu dar esse estudo e eu não falar de algo que aparentemente a igreja está vivendo ou que você acha que está acontecendo. É impossível. Então, o que eu quero pedir para vocês, semana que vem, eu sei que essa semana menos gente, porque também tem o congresso e tudo mais, deve vir um pouco mais de pessoas ou pessoas diferentes. Entenda uma coisa, eu não uso o púlpito para dar indireta para ninguém. Minha esposa está aqui e me conhece, ela sabe que eu não preciso dar indireta para os outros, porque eu dou direta quando eu quero falar alguma coisa. Eu não uso o púlpito para isso. É bom deixar isso bem claro. Eu não maculo o santo ministério episcopal, presbiteral, usando o púlpito para atacar ninguém. Entendam isso. O que eu vou falar aqui é um estudo que está pronto há 6 anos atrás. Então, se algo bater na sua vida do que eu falar, não sou eu te dando indireta, é o Espírito Santo falando com você. Esse estudo está pronto há 6 anos. Me prova. Ao mesmo tempo que eu estou dando estudo aqui, esse estudo está pronto no YouTube. No meu YouTube, você vai ver lá o vídeo dessa palestra aqui, 6 anos atrás. Está lá. Então, isso aqui é antes de eu vir para essa igreja. Está pronto esse estudo. Então, por favor, não caiam nisso, nessa cilada demoníaca. O Vitor está dando indireta para o pastor. Vitor está dando indireta. Eu não estou dando indireta para ninguém. Eu só estou sendo fiel e expondo o texto bíblico. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar. E aí ele vai dizer aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia Menor ali. Graça e paz seja convosco. Aí ele vai aqui usar uma expressão muito interessante que a gente passa, que ele fala, a graça e a paz seja convosco, né, uma igreja que está sofrendo problema, e ele vai aparecer. E por que isso aqui é importante, irmãos? Jesus, ele chega e fala, graça e paz. Por isso que eu falo, o livro do Apocalipse ele é muito rico. O contexto do livro, e as coisas eu vou explicando com decurso. Qual é o contexto do que está acontecendo no livro do Apocalipse? Quem já ouviu algumas pregações minhas antigas, já ouviram isso. Isso aqui está acontecendo, possivelmente, a maior parte dos teólogos concorda, não todos, mas a maior parte, que isso aqui está acontecendo na década de 90, do século I. O que está acontecendo nesse século? O que está acontecendo é que, na data que esse livro possivelmente foi escrito, todos os apóstolos já tinham morrido, a não ser, óbvio, João. Você tem uma igreja que já chegou a lugares distantes, como a própria Roma. A igreja de Roma aqui já existe. E o que aqui está-se o contexto? Desde Cristo, e depois que Cristo morreu, os apóstolos continuaram, os imperadores que vieram depois a governar Roma, o Império Romano, foram se endurecendo muito. E a gente pode dizer que, obviamente, isso foi uma arma de Satanás para tentar parar a igreja? Ele usa qualquer coisa para tentar parar a igreja. Foi. Os imperadores começaram a enrijecer algumas coisas. Principalmente porque os judeus eles tinham salvo-conduto do império para seu culto. Por que os judeus tinham? Porque a história dos judeus ali é de muita revolta, porque pessoas tentando impor o seu culto. Então os romanos, quando dominam esse território, eles já sabem do histórico dos judeus de revoltas. Aquele livro que você não tem na sua Bíblia, que tem na Bíblia Católica, o livro de Macabeus, é o livro que conta sobre esse período revoltoso dos judeus contra o Império Grego, que depois o romano vai suplantar ele. Então, os judeus são os únicos no Império que têm um salvo-conduto de seu culto próprio, de ter só seu Deus. Com o passar do tempo, e eu falei, acho que isso aqui é uma pregação, os judeus fizeram de tudo para dizer que os cristãos não eram judeus, porque no começo os cristãos eram identificados como uma seita do judaísmo. Eles iam na sinagoga, iam no templo. E com o passar do tempo, os judeus, para perturbar a igreja, a gente vê isso acontecendo com Paulo em Atos já. Eles levantam as autoridades romanas para se voltar contra a igreja, dizendo, olha, eles não são judeus não, hein? Estão falando contra vocês, estão pregando contra vocês. E com o passar dos anos, o cristianismo começou a ser visto não como uma ala do judaísmo, mas como uma religião separada. E como uma religião separada, o cristianismo tinha que se dobrar
as questões do império como todos os outros do império. Tinha que cultuar os deuses de Roma, tinham que fazer tudo. E o que está acontecendo aqui nesse período? O cristianismo já se chocou com o império de frente. Enquanto o império quer determinar que o cristão também cultue Roma e os seus deuses, a igreja se mantém firme e não afrouxa a sua doutrina, os seus pontos fundamentais de teologia, e diz, não, só Jesus é o Senhor. Não é à toa que você encontra um texto muito interessante lá no final de Apocalipse, que nós não vamos, então dá para citar, quando diz que a imagem de Jesus aparece na sua perna, né, por cima da sua perna, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título é o título do Império Romano, do Imperador de Roma. Muita gente não sabe, mas aquele título que aparece na visão em João, sobre a coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o título do imperador. Então aquilo ali já é uma forma de afronta ao Império Romano, que os cristãos estão fazendo. Está dizendo o quê? Você não é Deus, você não é Senhor. Jesus é o único Senhor. Então o cristianismo ele se choca mesmo com o império. E quando a gente chega aqui nessa década de 90, os apóstolos estão mortos. Grandes locais de tortura cristãos já tinham sido inaugurados, como o Coliseu de Roma. O que é o Coliseu? Você já viu em algum vídeo, foto, filme, um negócio que tem lá na Itália, que parece um copo quebrado. Parece um negócio redondo, super antigo, que tem um pedaço quebrado. Aquilo ali foi o Coliseu de Roma. E aquilo ali foi inaugurado, mais de 10, 15 mil cristãos foram mortos ali como espetáculo, jogados a leões, servindo como alvo para gladiadores matarem. Então esse é o contexto da igreja aqui. Todos os apóstolos estão mortos, exceto um. A igreja está sendo perseguida violentamente. A igreja está espalhada, não tem mais um governo central em Jerusalém, porque Jerusalém, nessa altura aqui, já havia sido também destruído pelos romanos. Então, Jerusalém não existe mais como uma cidade, é só ruína. E o cristianismo está espalhado. E o único apóstolo vivo tem mais ou menos 90 anos. Esse homem tem 90 anos e esse homem é preso. E a história vai dizer, Tertuliano é um pai apostólico, é um pastor bispo do século II, ele vai atestar que João, a Bíblia não diz isso, né, então nem procure, mas que João, antes de ser jogado na ilha de Patmos, João, ele é torturado. Ele é jogado num caldeirão de, não se sabe ao certo o que era, de óleo quente ou de piche, e milagrosamente ele sobrevive a isso. Então, como aquilo foi chocante demais, as pessoas vendo o apóstolo sair vivo, até porque muitos soldados romanos se converteram ao cristianismo devido ao que os apóstolos faziam, né, aos milagres miraculosos. Roma não tenta matar João e joga ele na ilha de Patmos. Obviamente, você está numa época sem internet, se você joga o cara numa ilha, ele não consegue fazer nada, ele não consegue liderar a igreja, ele não consegue nada. Então, esse é o contexto da igreja aqui. Sem os seus líderes, espalhada já pelo mundo, sem seus líderes, desunificada, sem um centro comum. O único que está vivo está preso e não tem como falar, está com 90 anos, vai morrer a qualquer momento. Você não tem os textos bíblicos como nós temos hoje, fechadinho, bonitinho. Você não tem isso. A igreja é completamente ilegal. E o principal, a igreja na época aqui, ela não tem a história para contar nada, porque eles são a história. Então esse é o contexto desolador da igreja. Muitas pessoas nesse século largaram os seus cargos dentro do Império Romano para servir a Cristo. Um desses homens que a gente tem, de tantos que largaram tudo por Jesus, um deles é o que a gente conhece aqui no Brasil, que ele é um santo católico e usado como entidade pelo candomblé, é São Jorge. São Jorge é a imagem de um soldado romano que larga o império para seguir Jesus. Então, é umas curiosidades bem que eu acho interessante. Jorge, né, ele é
um desses cristãos de milhares que largou tudo, a vida pública, o seu salário, para seguir a Jesus. Só que o que está acontecendo aqui, irmãos? E a gente aqui já vai conseguindo debruçando. A igreja, as pessoas largaram tudo por Jesus. Só que, irmãos, você está vendo um império extremamente poderoso destruindo todo mundo. Matando o crente, queimando o crente, crucificando o crente, empalando o crente, tacando o crente para virar brincadeira na boca de leão. Era normal um sentimento para esses homens. Olha que furada a gente se meteu. A gente largou tudo, a estabilidade, o nosso salário para seguir a Jesus e o Império Romano vai destruir isso aqui. A gente entrou numa verdadeira furada. E aí vem uma igreja abalada, quebrada, sem líder, desmotivada. Aí vem, agora você entende o que é o livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo. Jesus vai revelar à sua igreja o que está acontecendo. O que eu costumo sempre dizer que o livro do Apocalipse é? O livro do Apocalipse é Jesus chamando a igreja para olhar o mundo como Jesus olha. Porque João é levado para enxergar isso. Ver as coisas. Porque você olhando humanamente, irmãos, um contexto desse, eu entendo o cara afrouxar a fé. Me desculpa a expressão, eu entendo o cara balançar a perna. Ele não tem a história, não tem nada. O império vai acabar com todo mundo, vai matar todo mundo. Roma, nessa época aqui, era o império mais poderoso do mundo. Vai destruir todo mundo, esses monte de crentes vão morrer. A gente entrou numa furada. Mas Jesus convida a igreja a olhar o mundo não com as óticas do mundo, com as óticas de Satanás, porque ele é o grande mentiroso. Ele convida a igreja agora a subir e ver do céu as coisas como elas têm que acontecer, como elas são. Para os homens ir olhando humanamente aqui, você olha para o mundo, você fala, gente, o diabo está reinando. Os maus estão reinando. Ser justo não vale a pena. Humanamente se olhando, você fala, é furada. No Brasil, principalmente, existe uma cultura já de ser imoral e de ser malandro. Quando você olha para esse mundo, humanamente falando, você fala, a gente não tem esperança. Mas Jesus chama a mesma igreja que estava sofrendo naquela época, chama a igreja até hoje a olhar o mundo como ele enxerga, dizendo, aí para vocês parece que não tem esperança, aí para vocês os canalhas, os tiranos estão no poder, mas eu quero que vocês vejam que quem está no controle de tudo sou eu ainda. É essa a ideia, isso é revelação de Jesus Cristo. É revelação de que, olhando aí de baixo, vocês vão perder. Irmãos, a cada ano que passa, a coisa está apertando para o cristianismo. Está apertando. Antes, o que a gente não tinha na América Latina, na América, era a Ásia, a África, o negócio já chegou no nosso quintal. Países da Portas Abertas já colocam países da América Latina já, e América Central, como sendo de perseguição severa. México, Venezuela, hoje Nicarágua, o negócio já está aqui. Quando você olha para o mundo, você vê esses homens maus tramando, irmão, você olha assim, não tem esperança, o mundo. Só que Jesus está nos chamando para olhar e não olhar para o mundo como o mundo quer que a gente olhe para ele, mas olhar como Jesus quer que a gente olhe, ele quer que a gente veja como ele vê, ele quer nos revelar as coisas como elas são, e mesmo que tudo pareça estar perdido sem esperança, Jesus continua sentado no trono de todas as coisas. É essa a ideia do texto, e isso é a revelação, o apocalipse de Jesus Cristo, é revelar isso. Bem-aventurado, ele vai dizer aqui, por isso que ele diz, graça e paz seja convosco. Jesus está dizendo, mesmo vocês estando atribulados, paz e graça não faltará a vocês para passar por isso. É isso que ele está falando. Vocês estão passando por problema, mas a minha graça basta para vocês. O diabo, o mundo está tirando a paz, o descanso de vocês, mas eu sou a paz que vocês precisam para passar por isso. Graça e paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. E aí o texto vai dizer, quem dá essa paz? Da parte daquele que era e que há de vir. Vamos aqui acelerar devido ao horário.
O que é esse era, é e que há de vir? Lembre, uma coisa também é muito importante a gente notar, quem já leu o Apocalipse todo aqui sabe disso. O Apocalipse, ele, de novo, nós não podemos enxergar ele só futuro. Uma das coisas mais importantes do Apocalipse para a história do cristianismo e da teologia é que o Apocalipse é o livro que mais ressalta a divindade de Jesus. O livro do Apocalipse, a gente só está acostumado a pensar no futuro. O livro do Apocalipse, ele fala sobre o futuro, sim, mas ele também fala sobre pneumatologia, Espírito Santo, ele fala sobre cristologia, sobre Cristo. Ele é muito mais profundo para revelar a divindade de Jesus que até o livro de João, o Evangelho. Então, uma das coisas que o autor está fazendo aqui nesse momento é fazer uma alusão de que Jesus é o Deus de Israel, é o Deus que a gente conhece no Antigo Testamento. Que Jesus é Deus, que Jesus é todo-poderoso. Então, o que ele está fazendo aqui? Era, é e que há de vir. Isso aí, irmãos, é nada mais, nada menos do que o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Israel está para ser libertada, Moisés faz o quê? Pergunta e diz o quê? Senhor, eu vou dizer isso, mas como eu vou te apresentar diante de Faraó? Como que eu vou dizer quem você é? Deus diz o quê? Diga a ele que eu sou. Esse nome na história, principalmente do Antigo Testamento, é um desdobrar do que era, é e há de vir. Eu sou. Ou era, é e será. Isso é o nome de Deus. Essa conjugação aqui, era, é e há de vir, é o nome de Deus. Então, o que aqui está acontecendo? Mas, Vitor, você falou um negócio aqui no começo e você não respondeu. Você disse que a gente não deve interpretar o Apocalipse com as notícias do que acontece no mundo. Então, eu tenho que interpretar pelo quê? A principal chave de interpretação do Apocalipse começa aqui. Você quer entender o Apocalipse? Leia o Antigo Testamento. Porque mais de 80% do que acontece no Apocalipse são citações diretas de texto do Antigo Testamento. E se você não se atenta a isso, você só perde 80% do livro. Você perdeu quase tudo. Apocalipse é recheada de citações do Antigo Testamento. Aqui já é uma citação. O que Jesus está dizendo aqui? Da mesma forma que eu me revelei como Deus de Israel antes dos libertar eles do Egito, a mesma forma eu estou me revelando a vocês. Jesus está dizendo, eu sou o mesmo Deus que libertou Israel do Egito. E o mesmo Deus que libertou Israel do Egito vai libertar e salvar vocês desse mundo caído. Ele está se identificando com o Deus de Israel. Aí ele vai dizer, para a gente avançar, o que era e há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que citação é essa daqui? A primeira é Êxodo. Agora a segunda, dos 7 espíritos, é Isaías. Quando que isso aqui é falar de Isaías? Capítulo 11. Sobre o rebento de Jessé que floresceria, e ele teria o Espírito do Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de temor. É isso aqui. O que o autor está dizendo? Que Jesus é o cumprimento das profecias que aparecem em Isaías. Ele é aquela revelação. Então a gente, irmão, a gente está em poucos versículos, e no mínimo aqui 4 vezes eu já citei o Antigo Testamento. Porque é assim que se interpreta o Apocalipse, olhando para o Antigo Testamento como chave interpretativa. E ele continua dizendo, os 7 Espíritos de Deus, referência a Isaías 9, deixa eu correr mais um pouco aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, palavra muito importante no Apocalipse, testemunha. Por que essa palavra é importante? Porque é dessa palavra que vem o termo mártir, que para a gente é identificado como a pessoa que morre pela fé. A palavra testemunho, uma testemunha é a palavra em grego que significa martírio, mártir, alguém que morre pela fé. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está se identificando com a igreja que sofre. Isso é um tema que aparece lá em Hebreus. O sumo sacerdote que sabe o que padecemos, porque ele passou aqui, ele encarnou e padeceu e sabe o que passamos. Aqui é o mesmo assunto.
Nós temos aqui a ideia de Jesus como a fiel testemunha, dizendo o quê? Para a igreja, o incentivo é que a igreja seja fiel testemunha de Jesus, de Deus. Jesus aqui está dizendo, eu fui e sou a fiel testemunha de Deus. Aqui é uma identificação dos sofrimentos da igreja com os sofrimentos de Jesus, porque isso aqui é um título dado ao crente, fiel testemunha do Senhor. O Senhor também o foi. Enquanto esteve aqui no mundo, Jesus foi a fiel testemunha de quem Deus é. Não é à toa que ele diz, quem olha para mim, olha para o Pai. Então, é uma identificação com o sofrimento da igreja. Ele vai dizer, o primogênito dos mortos. Aqui vem, de novo, uma coisa que a gente passou na última lição da EBD. Primogênito aqui não está falando da ideia de ser primeiro. Até porque, se você fala primogênito aqui sem a ideia de primeiro, seria muito problemático, porque outras pessoas também morreram e ressuscitaram antes de Jesus. Você tem um exemplo ali no Antigo Testamento que aparece, pouquíssimo, mas aparece. Então, o que essa primogênita está falando? A primogenitura na Antiguidade, ela tinha um significado. Ela tinha um significado de responsabilidade máxima. O filho primogênito, ele é relacionado com aquele que tem todo o controle da herança e ele gerencia tudo. Então, a ideia de primogênito aqui não está falando da ideia de ser primeiro. A ideia não é ser primeiro. A ideia é dizer que Jesus é o mais importante. Ele é aquele que gerencia toda a herança de Deus. Porque quando o pai morria, quem era o principal responsável pela herança era o filho primogênito. Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte, eu sou aquele que guarda os tesouros e a herança que está em Deus guardada para vocês. É isso que o texto está falando. Jesus está dizendo, eu sou o mais importante. Aí ele diz, o primogênito dos mortos. Agora você dá para entender. Ele é o mais importante dentre os mortos. Óbvio, porque ele venceu a morte. E aí ele vai dizer, e o príncipe dos reis da terra. Olha o assunto voltando. Vocês estão temerosos com os príncipes aí da terra, mas eu sou aquele que está acima dos príncipes da terra. Eu sou acima de todos eles, eu sou acima de todos os poderes. É essa a ideia que ele quer trazer aqui. Jesus é acima dos reis da terra, dizendo que, mesmo que o mundo esteja em calamidade, o Senhor Jesus não perdeu o controle do mundo. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a história não está na mão desses homens, eles pensam que estão, mas a história está na mão de Jesus, e Ele guia a história para onde Ele quer. E esse final da história será guiado pela vitória de Jesus sobre o mundo e a glória eterna da igreja. Ele tem tudo nas suas mãos. E Ele vai continuar. Aquele que vos ama. Irmão, isso aqui é muito importante. Você está com uma igreja aqui que está arrasada de perseguição nessa região. E Jesus apresenta tudo de grandioso dele. Ele é o Deus, ele é o que há de vir, os 7 Espíritos de Deus. Ele é o primogênito dos mortos, o rei sobre os príncipes. Aí é muito interessante, porque isso é uma característica do apóstolo João. Aquele que nos ama. Ele para falar uma coisa importante que para nós é. Irmãos, quando a gente está passando uma dificuldade, que tudo parece que está nos cercando, parece que todo mundo nos odeia e quer nos destruir, o Senhor olha para nós e revela-nos uma coisa. Ele é tudo isso, mas Ele não esqueceu que nos ama. O Senhor Jesus nos ama. Aí Ele diz, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os pecados. A vitória nossa é a vitória pelo sangue de Jesus, não pelas nossas forças. Continuando. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ideia de reis e sacerdotes aqui, mais uma vez, tem a ver com o Antigo Testamento. Qual é essa ideia de reis e sacerdotes? Algumas traduções, vocês podem ver aí que vai estar reino de sacerdotes. De onde é essa expressão? Essa expressão é uma promessa do Antigo Testamento ao povo de Israel, que eles seriam para Deus um reino de sacerdotes.
Só que o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, vai falar sobre essa promessa. E é um texto que vocês conhecem. Vós sois geração eleita, povo fiel adquirido, nação santa, chamados das trevas para a luz. A ideia de nação santa, geração eleita, povo adquirido, que aparece em 1 Pedro 2,9, muito comum em título de congresso de jovem, é uma identificação nas promessas de Israel. O que Pedro e João aqui estão fazendo? Vocês hoje receberam todas as promessas que eram também a Israel. Por que isso é importante? Porque muitos nessa de dividir e separar Israel, que eu não acho que está errado, Israel, Paulo vai dizer que Deus tem um plano ainda a cumprir com Israel, um deles é a conversão da nação, mas isso não muda o fato que alguns acabam extrapolando nessa interpretação e parece que a igreja é como se fosse o prêmio de consolação de Deus porque Israel não creu nele. Parece que a igreja é um negócio que não deu certo aqui, eu vou aqui. Não, não é isso, irmão. Deus, ele controla todas as coisas soberanamente. Ele sabia que Israel iria negá-lo. Ele sabia disso. Aí, o que Pedro e João estão dizendo é o seguinte: aquilo que era uma promessa exclusiva ao povo de Israel, através de Cristo, vocês adquiriram essas promessas. Todas as promessas que eram para Israel passaram a ser também da igreja. Todo aquele que crê é feito filho de Abraão. É uma nação santa, um povo eleito, um povo adquirido de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. São promessas do Antigo Testamento vindo à igreja. E aqui para nós não passarmos do tempo, Ele a glória e poder para todo sempre, amém. Ele destaca aqui a questão, isso eu não vou trabalhar muito agora, de falar do reino, né, aqui, que o poder e glória para sempre. Ele está aqui aludindo à ideia de que os reinos desse mundo são finitos, não importa quão poderoso um país ou uma pessoa seja, ela um dia vai cair e o reino de Deus continuará sempre vivo e vencedor. Isso é para chamar a atenção da igreja ao quê? Cuidado para vocês não se perderem com o reino temporário dos homens aí embaixo. Porque isso que vocês podem se perder aí embaixo, vai passar. Aí você lembra daquilo que João fala na primeira carta. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quem faz essas coisas, passarão. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses permanecerão para sempre. Ele retraz essa ideia de dizer, o que vocês estão passando por aí, lembrem-se, vai passar. Mas ser fiel a Jesus vai lhes trazer recompensa para sempre. Aí ele vai continuar dizendo, e vem com as nuvens, em todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Aqui você tem um aspecto da vinda de Jesus que ele vai dizer. Essa vinda, aqui tem 3 aspectos, né? Você tem esse aspecto visível, todo olho verá. Você tem um aspecto glorioso, será a volta do Senhor nas nuvens para julgar o mundo e estabelecer o reino eterno. Então você tem ele para falar sobre esse assunto, até porque mesmo que o Apocalipse tenha vários assuntos, a volta de Jesus é o principal assunto, com certeza. Então ele fala sobre isso aqui, eis que venho sobre as nuvens e todo olho verá, mesmo aqueles que os transpassaram. O 8 aqui vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu vou passar rápido, porque esses termos, alguns aqui, que vocês estão me vendo passar rápido, não entendam mal, é porque eles vão se repetir no capítulo 2 e 3. Então eu consigo explicar mais depois. Tá? Aqui são nomes de Deus, né? Alfa e ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego, falando muito da ciência e sabedoria de Cristo. Cristo é a primeira e última letra do grego, dizendo que nele habita todo o conhecimento e a sabedoria do mundo. Ele é o princípio e o fim, né, diz o Senhor, aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aqui é chamando a atenção da igreja. Irmãos, grava isso. O livro do Apocalipse é um livro para trazer esperança e conforto a uma igreja perseguida. É para isso que o Apocalipse serve. O Apocalipse não é para isso que a gente vê por aí. O pessoal tentando usar o Apocalipse como se fosse um manual
caça tesouros e ficar igual um monte de gente paranoica que tem por aí. Quem será o próximo anticristo? Quem é o próximo presidente americano? Vai ser ele, com certeza. Começa isso. Não, com certeza, Putin é o anticristo. O livro não é para isso. O livro é uma mensagem de esperança e alento a uma igreja perseguida. É para nos trazer conforto de que tudo parece perdido, mas com Jesus nós estamos a salvo e no final ele trará justiça e nós seremos recompensados. É esse o assunto do livro. E aí ele diz o princípio e o fim, eu vou trabalhar isso melhor. E aqui a gente consegue, eu acho que em 10 minutos eu consigo falar, vai passar o pastor já. Versículo 9, João, também vosso irmão e companheiro na aflição. Antes aqui, Jesus está se identificando com o sofrimento da igreja, porque Jesus também sofreu. Agora, João está se identificando com o sofrimento da igreja. É interessante isso. Agora, ele se identifica com o sofrimento da igreja. Jesus se identifica, agora João se identifica. Duas coisas aqui que são muito importantes, que passaram aqui para nós. João está na ilha de Patmos, ele vai dizer, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele não pecou, mas ele está sofrendo. Cuidado com uma mensagem diabólica que muitos às vezes trazem. A mesma mensagem lá dos amigos de Jó. Você está passando isso que você pecou. E a gente vê no final do livro de Jó que Deus corrige isso. E se não vem de Deus é procedência maligna. Jó, você está passando que você pecou. Quem conhece a história sabe que Jó não pecou nada. Não pecou. Cuidado com esse tipo de teologia de que se você está sofrendo é porque você pecou. Irmãos, não estou aqui dizendo, vou pegar o microfone para não parecer, vai entender o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o pecado não traga consequências ruins. Não é isso. Deixa bem claro isso. Não, amanhã o assunto vai ser, Vitor disse que o pecado não traz consequências. Não é isso que eu falei. Sabemos que o pecado traz consequências graves, mas nem sempre todo problema que a gente passa é por causa do pecado. João está sofrendo não porque errou ou pecou, ele está sofrendo porque ele foi fiel. Irmãos, a gente pode sim e passará problemas e provações. Realmente, irmão, a maioria das provações que a gente passa, vamos ser sinceros, a gente passa porque peca, erra, não escuta. Mas existem provações que acontecerão porque somos fiéis a Deus. Às vezes é uma fidelidade no trabalho que vai fazer você perder o emprego, é uma fidelidade dentro da família que vai fazer você ser largado de lado, ninguém quer falar com você, ser excluído. Ser fiel a Cristo traz consequências também ruins. E se a gente não entender isso, a gente entra em crise na fé. Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Minha vida está de jeito. O que eu pequei? O que eu pequei? Entra a neura. O que eu pequei? E às vezes não. Você está passando por algo exatamente porque você foi fiel a Deus. Então, ser fiel a Jesus, nós precisamos falar sobre isso. Ser fiel a Jesus, muitas das vezes, nos trará coisas ruins, sim. Porque se eu prego, ser fiel a Jesus e tudo vai dar certo na sua vida, irmãos, de novo, eu não estou dizendo que ser fiel a Jesus não traga coisas boas, tá? Ser fiel a Jesus traz muita coisa boa. Vale a pena ser fiel. Mas ser fiel a Jesus, muitas das vezes, vai trazer também coisas ruins, sim, que provam a nossa fé. João está preso porque foi fiel. Pode ser que o que você esteja passando não seja porque você pecou. Pode ser porque você está sendo fiel ao que Deus te mandou fazer. E o texto vai continuar. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição. Ponto importante que eu falei, a questão de nem todo problema ser pecado, mas pode ser fidelidade. Segundo, isso aqui é um exemplo para nós, presbíteros, pastores, líderes de departamento, líder do que for. João diz, eu também, vosso irmão, na aflição. Uma principal característica de um líder cristão, irmão, é ele se identificar com os seus liderados. Um líder que é bem-sucedido no que ele faz, ele se identifica com os sofrimentos e aflições dos seus liderados. Ele sente junto, ele toma para si os mesmos problemas, ele tem a mesma dor que os seus liderados têm. Isso é uma coisa importante da liderança. A identificação com o sofrimento dos que estão
abaixo de nós no sentido de hierarquia, obviamente. Nós precisamos nos identificar, que é uma coisa importante. No reino, paciência de Jesus Cristo, esse assunto eu vou trabalhar depois, essa ideia de paciência aqui é de perseverança, né? Se manter fiel na tribulação. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui eu já vou encerrar o estudo. Em que sentido? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O primeiro ponto importante aqui, que é até um pouco irônico do texto. O João é jogado numa ilha para não ter contato com nada e morrer. Ironicamente, e Deus, desde o Antigo Testamento você vê essas coisas, Deus zombando dos ímpios. Salmos isso aparece muito. Aqui a ideia de foi tirado em espírito é uma demonstração de quem Deus é. Enquanto o império mais poderoso trancafiou João para impedir que ele fizesse qualquer coisa, Jesus aqui está dizendo para ele, te fecharam as portas aí embaixo, eu te abro uma porta aqui em cima, meu filho. Não importa, o diabo pode cercar qualquer coisa na nossa vida. Deus sempre abrirá uma porta para continuar os seus desígnios e suas vontades na nossa vida. O ministério que Deus nos deu, o mundo pode embarrear, Deus sempre abrirá uma porta. Fui arrebatado e de trás de mim uma voz como de trombeta. Vitor, mas aqui tem do 11 ao 20. Os temas aqui que vai falar sobre Jesus, lembrando, é a revelação de Jesus. Antes de começar a falar de outras coisas, o texto fala de Jesus. Aqui vai começar uma descrição de quem Jesus é. E isso a gente vai ver nos próximos dias, nos próximos estudos, porque no começo de cada carta aparece um título de Jesus que aparece aqui. Então, toda vez, carta à igreja de Éfeso, diz aquele que... A carta à igreja de Tiatira, diz aquele que... E esses diz aquele são daqui do capítulo 1. Então, eles vão aparecer lá. Eu não vou me prender agora, porque eu vou ter tempo de, quando eu der cada igreja, falar desses títulos. Mas aqui soam muito importante. Como voz de trombeta. E aqui eu encerro minha prédica. Porque isso é uma palavra muito usada no nosso meio, né? Quando Jesus voltar, o som da trombeta, o som da trombeta. Por que a ideia de trombeta ela é tão importante na ideia de volta de Jesus? De novo, o Antigo Testamento para explicar isso. A trombeta ela tinha algumas finalidades dentro do povo de Israel. E você tem isso aparecendo diversas vezes. A primeira importância para que trombetas eram usadas era para reunir o povo. A trombeta tocava e o povo se reunia para alguma festa, para alguma coisa. Então a trombeta reunia o povo em volta do tabernáculo. A segunda coisa, a trombeta era usada para declaração de guerra. Quando a trombeta tocava, e óbvio, eles já estavam preparando para isso, era o sinal de que entraria em guerra. Ou Israel estava sendo atacada, ou iminentemente sairia para o ataque de uma outra nação. A trombeta era tocada para isso. E a terceira coisa, a trombeta era usada quando um novo rei era empossado. Quando um novo rei era coroado, as trombetas tocavam em Jerusalém. Por que a trombeta vai ser usada no Novo Testamento e aqui também? Porque é significativo. Lembrando, os cristãos da época conhecem essas histórias, então eles entendiam o que estava acontecendo. Quando Jesus fala de trombeta aqui, é significativo no seguinte: quando a trombeta soar, e ele identifica como a voz de Jesus, quando a última trombeta soar, Deus reunirá seu povo para sempre. Será a última e final declaração de guerra contra o mundo. Mas Jesus, com o soprar da sua boca, destruirá Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então é a declaração de guerra, mas já com a vitória. Apocalipse aparece muito isso. Aparece uma guerra, mas Jesus já aparece vencendo. Porque é isso que o texto quer nos dizer. Com o sopro da sua boca, o que o texto está dizendo? Jesus é tão poderoso que ele não precisa nem levantar a mão. Com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo, o falso profeta. Então ele está dizendo que, quando a última trombeta soar, será a última vez que o povo de Deus será reunido, será a última guerra,
porque ali Deus destruirá o sistema do mundo, Satanás e os seus, e será nesse dia que, de forma plena, porque Jesus já reina, mas de forma plena, Jesus reinará sobre todas as coisas. E vem a promessa, que com Ele reinar, reinaremos também com Ele. E a gente verá isso nas próximas semanas. Convide um amigo, chame um parente, chame um vizinho, porque ainda temos muito ainda a estudar sobre a revelação de Jesus. Deus abençoe a todos, amém.